Fala pessoal, tudo bem? Hoje, aqui no Inglês em 5 minutos, vamos entender um pouquinho mais sobre will e going to e qual usar para falar o futuro. Primeiro, cuidado, porque na verdade não existe nada que seja tão preto no branco em idiomas assim, né? Então muitas vezes a pessoa vai lá e estuda, going to é quando eu vou, sei lá o que, na terceira lua cheia, sei lá. Cara, não tem isso nos idiomas. O problema é que muitas vezes é ensinado numa sistemática que não é aplicada na realidade. Então o aluno vai lá, olha no livro, olha um monte de regrinha, ele vai para o mundo real e vê que aquela regrinha não se aplica. Isso é muito complicado. Então, o primeiro ponto que a gente vai ter entre o going to e o will é que, de maneira geral, a gente precisa ficar livre dessas amarras de regra. Ai meu Deus, eu vou ter que usar. Olha só, né? A pessoa fica até tensa, começa até a suar quando tem que decidir se tem que usar um ou outro. Então esquece isso, tá? Mas é claro que existem tendências. E hoje eu vou falar aqui de algumas tendências para vocês e falar que o Will tem uma história muito interessante do Will que poucas pessoas conhecem e eu vou aqui passar para vocês. Então, o will, primeiro, ele é um verbo. Tá? As pessoas muitas vezes não sabem, mas ele é um verbo, sim senhor, sim senhora. Will é um verbo. E aí muitas pessoas perguntam para mim, o que é o verbo will? Qual é a tradução do verbo will? E a verdade é que, bom, na prática, hoje em dia, ele não tem tradução e ele serve apenas como um auxiliar do futuro. No entanto, porém, né, apesar de ele ter esse uso, hoje, antigamente, ele era o verbo desejar, intencionar, ter a intenção de fazer algo. Isso é importante para a gente entender a diferença entre ele e o going to. Por quê? Porque antigamente eu falava assim, I will speak. Não, I will play. Significava, na verdade, eu tenho a intenção de jogar. Tá? Eu tenho a intenção de jogar, tenho a intenção de brincar, né? O seu passado é o would, ou seja, sim, o would, aquele would também é o passado do will, é um verbo, tá? Tanto é que ele significa querer, intencionar, que o nome William, se vocês procurarem, que inclusive em português é Guilherme, olha só que coisa curiosa, né? William e Guilherme são o mesmo nome, tá, gente? Vem de Wilhelm. Wilhelm é a junção de duas coisinhas, que é o Will e Helm. Will e Helm. Will, como eu já disse, antigamente mostrava intenção e Helm significa proteção, né? Então, Wilhelm é aquele que anseia, aquele que intenciona proteger, aquele que vai proteger. Muitas vezes é simplesmente entendido como protetor. Então, em inglês ficou William, em português ficou Guilherme. Olha só que curioso, né? É o mesmo nome. Podem procurar aí, significa a mesma coisa. Protetor, aquele que anseia proteger e assim por diante. Beleza. Agora, como é que isso vai me ajudar a entender o going to, né? É simples. Quando eu tenho uma intenção, né? Lembrando que, óbvio, hoje em dia já não é exatamente isso, mas o going to ele vai servir justamente para quando eu tenho um pouquinho mais de certeza. Por exemplo, we will have a child. Ou we are going to have a child. Muitas pessoas falam assim, o going to é para algo planejado. Não exatamente, tá, gente? É algo simplesmente que tem certo respaldo no presente. Isso quer dizer que, por exemplo, a diferença entre we will have a child and we are going to have a child é que, por exemplo, neste primeiro caso, pode passar uma ideia, sempre dependendo do contexto, etc., de que o casal, ou enfim, tem a intenção de ter uma criança. Mas não tem necessariamente, veja só, não é uma regra sólida, tá, gente? São tendências aqui que eu tô passando. Então, aqui
a ideia é que, geralmente, nesse primeiro exemplo, o casal ainda não esteja grávido, né? Vamos dizer assim, né? Eles têm um plano, eles têm a intenção, eles vão ter um filho. Agora, we are going to have a child, we are going to have a baby. Aí não, aí geralmente vai soar como assim, olha, nós vamos ter um filho, mas nós já temos um indicativo disso no presente, ou seja, provavelmente a esposa, ou enfim, a mulher, agora, enfim, já esteja grávida. E aí é mais natural, de novo, é uma tendência, é mais natural que se use a segunda parte aqui, we are going to have a child. Ou seja, nós já sabemos dessa realidade, ok? Bom, por hoje é só. Fico muito grato aí se você conseguir, se você puder se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário também, para a gente crescer aí a nossa comunidade. E eu vou ficando por aí, ou melhor, por aqui, né? Até a próxima, valeu!